Olá, boa noite, e aí, como que vocês estão? Quarta-feira, metade da semana, né? Só alegria. Bom, que prazer estar aqui em mais uma live, trazendo aí hoje um conteúdo de muita qualidade. Seja muito bem-vindo aí quem tá entrando. Ah, que maravilha! Leandro, Queiroz Dourado, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, minha amiga Áurea, né? Marcos, todos sejam muito bem-vindos. Gente, hoje a live está imperdível. A live está imperdível, tá? Que bom, Áurea. Isso aí, Áurea, tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda, viu? Boa noite. Gente, hoje eu vou falar de um tema muito importante. Deulice, Mário, eita, que maravilha, todo mundo chegando agora. Que bacana, pessoal. Gente, olha, hoje o tema que eu vou trazer é controle emocional. Boa noite. Controle emocional, gente. Que maravilha, a sala tá ficando cheia aqui. Marcos também, seja muito bem-vindo. Pessoal, todo mundo sabe aqui que eu trabalho voltado para empreendedores, mas o tema de hoje, gente, eu acredito que vocês vão sair daqui uma visão assim muito diferente, inclusive prestando muito mais atenção nas emoções que vocês sentem, tá? Vai ser um despertar de consciência. Parabéns para quem tá aqui hoje. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, né? Não é verdade? Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas vocês se dispuseram a estar aqui ouvindo e aprendendo. Então, eu tenho o meu comprometimento aqui com vocês, que vocês vão sair dessa noite aqui com uma visão totalmente diferente e prestando realmente atenção nas suas emoções, porque vocês vão saber aqui na live, no tema, né? O quanto isso é prejudicial, tá? Então, voltado aí para empreendedores, mas vai servir para todo mundo de um modo geral, tá bom, gente? Sejam todos aí muito bem-vindos. Que prazer! E se você caiu aqui de paraquedas aqui na live, para quem não me conhece, né? Meu nome é Tatiane Lavelli, eu sou empreendedora e sou também mentora de empreendedores, né? Devido a todos os desafios que eu já venci até aqui. Na verdade, quando eu fiz todos os meus treinamentos, foi justamente para poder trazer um resultado diferenciado para minha empresa. E aí eu olhei, eu falei, gente, esse material é muito bom, eu não posso guardar só para mim, isso é egoísmo. Eu vou compartilhar com outras pessoas, com outros empreendedores que passam a mesma dificuldade, né? Enfrentam aí os mesmos desafios, ainda mais aqui no nosso país, né, gente? Brasil, é muito difícil ser empreendedor. É só para quem, olha, tem que ter braço para conseguir. Mas para quem gosta é algo muito gostoso, né? Muito desafiante, muito desafiador, mas também tem muitos desafios para serem vencidos, tá bom? E eu vou falar para vocês, de tudo que eu passei, gente, eu falo que o controle emocional, para você ter um resultado, é o principal. Então, essa live de hoje tá muito especial. Primeiro que eu amo esse tema, eu amo falar aí das emoções e sei da importância que é a gente ter o controle dessas emoções. A importância que é. Vocês vão entender no final da live, gente, fica até o final. Se você tem um tempo aí, fica até o final. Gente, deixa eu só dar boa noite aqui, Rodrigo, Ailton, Kleber. Boa noite aí para todo mundo que tá entrando, sejam todos bem-vindos. Então, gente, fica até o final, eu garanto, o meu comprometimento com vocês, que vocês não vão se arrepender. Muito pelo contrário, vocês vão ver, vocês vão entender uma série de situações que passam na nossa mente e que vocês, né, e que nós não temos consciência. Se a gente não estuda, se a gente não escuta alguém falando, como eu vou falar aqui, trazer para vocês essa noite, a gente não consegue ter uma consciência e a gente se deixa levar pela emoção e o quanto prejudicial que isso é, em especial para os resultados e para nossa saúde, a saúde de modo geral, tá, gente? Não só a saúde mental, a saúde de modo geral, porque tudo vem dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Mas vamos lá, para de falar e vamos em frente. Então, controle emocional, características importantes
para quem de fato deseja empreender, certo? Entenda e esteja preparado, ok? Para lidar bem com os desafios e sair vitorioso desse trabalho de empreendedor. Pessoal, tem um roteiro aqui que eu vou falando e eu vou trazendo a minha visão, inclusive o meu conhecimento e os meus estudos, tá? Dentro do campo aí das emoções, né? Das emoções, dos sentimentos, tá bom? Então aqui, ó, para muitos, o negócio próprio é uma grande oportunidade para conquistar uma vida melhor. E é verdade. No entanto, algumas características e habilidades, elas são sim extremamente fundamentais para garantir o sucesso de quem decide empreender, certo? Conhecimento técnico, olho vivo na concorrência, vai ficar gravada, mas fica até o final, hein? Tá? Inclusive, se vocês quiserem fazer pergunta, já aproveita a oportunidade e pode me perguntar, tá bom? Eu sabendo aqui eu respondo para vocês. Vou ficar muito feliz de poder responder. Mas vamos lá. No entanto, algumas características e habilidades são fundamentais para garantir o sucesso de quem vai empreender, certo? Então, conhecimento técnico, olho vivo na concorrência, organização pessoal e liderança fazem parte do dia a dia, né, do empreendedor, certo? Que precisa ainda manter o controle emocional para não desistir diante dos desafios diários, e especialmente aqui no Brasil, né, gente? Vamos combinar. Bom, então o que é o controle emocional, né? O controle emocional nada mais é do que a capacidade de uma pessoa que ela tem de lidar com sentimentos e emoções, sabendo se adaptar a situações diversas e aos estímulos externos, tá? Sejam eles positivos ou negativos. Então, a gente falando aqui de controle emocional, nada mais é do que a inteligência emocional, que é tão importante hoje na habilidade, né, do empreendedor, e não somente do empreendedor, como também das pessoas de um modo geral, né? Inclusive, gente, já trazendo aí o empreendedor que de repente está passando por uma série de situações, se ele se deixa levar pela emoção, lembre-se, nós somos pessoas sistêmicas, nós somos um ser sistêmico, tá? Então, nossa vida, ela funciona por diversas áreas, ok? Quando o empreendedor se deixa levar pela emoção, ele começa a se afetar de tal forma na empresa, ali com os acontecimentos, que o que vai acontecer? Ele vai levar isso, provavelmente, assim, na maioria das vezes, para o relacionamento. Então ele começa a transferir essa frustração, essa tristeza, esse desafio para o relacionamento, tá? Começa a ficar desgastante também. E isso também vai para os filhos, tá? Porque ele chega em casa, ele já tá tão chateado ali emocionalmente, tão com esse, mais pra frente eu vou falar, vocês vão entender desse caldo químico tóxico que é o não controle das emoções, tá? Ele chega ali, ele não tem coragem nem de brincar com o filho às vezes chega, ele quer conversar, vem ali com um brinquedinho, mas o pai tá tão chateado, o pai, a mãe tá tão, né, tô falando aqui pra homem, pra mulher, empreendedores de uma forma geral, tá tão chateado, tão esgotado, que ele acaba não mais se envolvendo naquela parte familiar, ele acaba perdendo o prazer de viver, inclusive, com as pessoas que ele mais ama, inclusive com as pessoas pelo qual ele tá lá trabalhando. Olha que louco, né? E assim, tudo isso que eu falo, gente, é inconsciente. Por isso que é importante trazer a luz. Hoje eu vou trazer luz no porão. Inclusive, só ficam aqui os fortes, viu? Porque vai ter coisa que vai doer. Não tem jeito. Se a gente quer transformar, tem coisa que dói, tá? E assim, muitas coisas, o que nós precisamos ouvir não é o que nós queremos ouvir. É o que nós precisamos ouvir. Ok? Então, muita coisa aqui eu vou trazer clareza. Andresa, seja muito bem-vinda, que acabou de entrar. Eu vou trazer clareza. A gente vai entrar aí no porão das emoções. Ok, pessoal? Tá. Controle emocional. O controle emocional é a capacidade, né, de você lidar com as suas emoções, você extrair o melhor de você e
consequentemente, você vai conseguir extrair o melhor das outras pessoas também. Isso nada mais é do que controle emocional. A gente está falando aqui de uma forma geral de inteligência emocional. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês. Vocês conhecem do princípio 90-10? Alguém conhece? Princípio 90-10. Vou tomar uma água aqui, né? Princípio 90-10. O que acontece no seu dia depende de você. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Por isso que eu falei, hoje é muito conteúdo, é muita coisa profunda, tá? E assim, eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre as emoções, porque é extremamente importante. Eu falo que é um dos principais pilares para você ter sucesso, não só nos negócios, mas também na sua vida pessoal, para tudo, tá? Para tudo se aplica. Então a regra 90-10, princípio 90-10. Então eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Você já ouviu falar do Stephen Covey? Gente, eu acho que é isso que se fala o nome dele, tá? Ele é um escritor, autor, best-seller do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Alguém já leu esse livro? Gente, é fenomenal. Leiam, eu já li, é muito bom. Essa pessoa, esse rapaz aqui, instruiu como ter uma vida plena a partir da autoliderança, que é o processo de liderar a si mesmo para alcançar as metas profissionais e as metas pessoais. Dentro de seu trabalho está desenvolvido o princípio que é o chamado 90-10, que traz uma premissa simples e honesta sobre os fatos que acontecem em nosso dia a dia e a forma como nós conduzimos, ok? Mas o que é 90-10 e como ele pode melhorar a minha e a sua vida? Vamos lá, eu vou explicar. Bom, olha lá, de 100% das coisas que acontecem com você, de 100% das coisas que acontecem com você, 10% não está sob o nosso controle. 10% não está sob o nosso controle, mas 90% sim. Então, o que isso quer dizer, gente? Falando aí na íntegra, inclusive eu já falava, né, eu já costumava falar no passado, que olha só, a desgraça não é a desgraça em si, a desgraça é o que você faz da desgraça. E eu nem sabia lá atrás que existia essa regra 90-10, tá? Que é basicamente isso, 10% vai acontecer com você e você não pode controlar. Pessoal, quem gostou pode dar coraçãozinho aí, porque dando coraçãozinho também outras pessoas, né, o Instagram ele mostra que o assunto é relevante e ele acaba mostrando para mais pessoas. Então se tá sendo útil para você até aqui, dá coraçãozinho aí, porque mostra para outras pessoas também, tá? Gratidão. Então, gente, vamos lá. O que acontece aqui nesse caso? 10% não controlamos, 90% está nas nossas mãos. E o que isso quer dizer a fundo, gente? Que nós podemos controlar aquilo que está dentro de nós. O que está fora, nós não controlamos. Então, por toda a nossa vida, sempre acontecerão momentos bons, momentos ruins. Já deixando aqui uma dica de livro, Picos e Vales, para vocês, tá? Que fala exatamente de quando a gente está no vale e quando a gente está no pico, no topo, né? O pico é o topo, lá no livro que ele fala. Então, gente, acontecimentos ruins acontecem dentro de um processo empresarial, na vida, acontece, não tem jeito, né? São muitas coisas que a gente passa, mas o mais importante é a gente poder superar e se levantar a cada queda. Isso é ter inteligência emocional. E se levantar como? Se levantar mais forte. Se levantar diferente de quando a gente passou pelaquela dificuldade. Ok? Isso nós podemos controlar. Ao contrário do que muita gente pensa, mas a emoção, como que eu vou controlar a raiva? Pera aí que a gente vai chegar lá, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Como que eu vou controlar? Fica até o final que vocês não vão se arrepender, gente. Hoje a live eu trouxe muito conteúdo top aqui pra vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer que eu vou responder com todo amor e carinho,
tá? Então aqui só para ler o roteiro que eu tô seguindo, o princípio 90-10 é bem simples. De 100% das coisas que acontecem no nosso dia a dia, 10 não estão sob nosso controle. Já o que acontece nos outros 90 é da nossa responsabilidade. Ou seja, é o que nós provocamos. É o que nós provocamos, ou aceitamos, ou permitimos, certo? Entretanto, a grande moral desse princípio é que somos responsáveis por grande parte de tudo que acontece em nossas vidas. E, portanto, devemos assumir o controle. Culpar o trânsito lento, o guarda que repreendeu você, o cachorro ali que latiu na rua a todas as manhãs e o cosmo que não colabora definitivamente não irá resolver nada da sua vida. Veja bem, tem uma palavra aqui muito legal. Cadê? Entretanto, desse princípio é que somos responsáveis por grande parte do que acontece. Responsáveis, não culpados. Toda vez que eu toco nesse assunto, a pessoa já se justifica da seguinte forma. Ah, mas então você está querendo dizer que eu sou culpada? Você está querendo dizer que eu sou culpado por isso que está acontecendo na minha vida? Gente, não é culpado. É permissão. Permissão. Permissão, não tem jeito, gente. É por isso que eu falei, a gente vai entrar aí no porão, no porão aí dos nossos sentimentos, das emoções, para poder trazer luz. A gente só consegue colocar luz aonde a gente abre, tá? E aqui vai ser o momento de vocês refletirem muito sobre isso, ok? Por exemplo, qualquer coisa que aconteça que a gente, um humano é normal, se a gente não faz um trabalho desse, é normal, as pessoas reclamam. Gente, até a gente que tem o conhecimento é desafiador você se manter firme na coisa que você sabe que é a correta, não é verdade? Então, gente, é treino, é prática e isso é desenvolvido, tá bom? Então aqui, ó, você permite, não é culpa, tá? Não é culpa. Tira a palavra culpa aí, porque se você coloca a palavra culpa dentro de você, esse sentimento vai reverberar e vai trazer algo negativo, inclusive nas suas atitudes, tá? Se você vive com culpa, você inclusive tá atraindo doenças ruins, tá? Então libera a culpa, deixa a culpa de lado aí, tá? Já que a gente tá falando aí do controle das emoções, já entrando aqui no spoiler aqui, para poder ficar bem claro para você. Então, esquece a palavra culpa, mas entenda, você se permite, você promove ou você participa. Qualquer coisa que aconteça, você permitiu, promoveu ou participou. Ah, mas eu não fiz. Você permitiu, promoveu ou participou. Quando você consegue ter essa consciência, a coisa transforma. Eu te garanto. Foi aí que eu tive a grande virada na minha vida. Então vamos lá, ter controle emocional é importante para todos os profissionais. No caso do empreendedor, essa habilidade, ela é considerada primordial para o sucesso. Com certeza, gente. E vamos lá, falando aí, qual a importância do controle emocional? Qual que é a importância aí do controle emocional? Ser empreendedor é muito mais do que apenas ter um próprio negócio. E é verdade. O empreendedor é aquele que consegue visualizar oportunidades no mercado, utilizando a criatividade para inovar e para atender a demandas. Então, quando a gente tá num grau ali de tristeza, de frustração, de chateação, de raiva, de estresse, nós não damos oportunidade para que a criatividade, esses tipos de sentimentos tóxicos, eles matam qualquer criatividade, a sua cabeça fica vazia ali. Você entra num grau, num looping, que você não consegue ver mais nada na sua frente. Então, por isso que é importante você ter o controle emocional. Por isso e por uma série de situações aqui que eu vou compartilhar com vocês, da importância de ter esse controle emocional, certo? Criatividade para poder desenvolver o trabalho. Então, vamos lá. Ele é capaz de transformar uma pequena ideia em realidade, promovendo mudanças econômicas, sociais e culturais. Gente, é verdade, o empreendedor é um cara de coragem. É um cara que ele pode mudar muitas coisas. Eu costumo falar assim, que às vezes, né, tem gente que fala assim, mas o meu chefe é assim, assado. Gente, abençoa essa pessoa. Porque assim, se você, por exemplo, se você tá aqui, você é um colaborador. Abençoa essa pessoa, porque acredite, foi muito difícil para ela conseguir hoje dar um emprego para você. Se é uma empresa, dependendo, toda empresa nasceu de alguém, né? Não é verdade?
sei lá, uma sociedade anônima, mas alguém teve a iniciativa e a coragem. Eu falo, poxa vida, eu tive a coragem de tomar a frente, né, como muitos outros brasileiros, e sabendo do que vai passar, ainda por amor, vai e faz a coisa acontecer, emprega outras pessoas veem. Então a pessoa que é um empreendedor, ele é um abençoado, desde que ele faça o trabalho honesto, claro, né? Faça, não trabalhe de forma aqui, ó, inteligente, emocionalmente, sem humilhar ninguém. O empresário, ele tem que entender, vocês vão ver aqui mais a fundo, a importância de saber conversar com o seu colaborador e tirar o melhor dele, porque funcionário desmotivado, gente, ele acaba com a empresa, além dele não fazer. Não é verdade, Áurea? Não é fácil. Para quem é do mundo do empreendimento não é fácil. Então abençoe o seu chefe, né? Abençoe, porque se você está empregado é porque alguém teve um dia um ato de coragem. Essa é a palavra. Se você está empregado, alguém teve um dia um ato de coragem, que foi o ato de abrir um empreendimento. Então, quem faz, movimenta, né? Faz as coisas acontecerem, muda uma série de situações aí, que é o que está falando aqui, mudanças econômicas, sociais e culturais, né? Legal, né? Pensar dessa forma, e é verdade. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, gente. Porém, as pessoas que buscam abrir um negócio, olha só, presta atenção. Hoje, nesse país, em geral, são grandes partes que abrem, que se tornam empreendedores por necessidade. Ou seja, pessoas que precisam, por diversos motivos, abrir um negócio, muitas vezes por estarem desempregadas ou por necessidade de uma renda complementar. E aí que tá, muitas vezes, quando a pessoa ela abre nesse grau, ela tá precisando de dinheiro. Ela precisa, né? Inclusive, eu costumo falar o seguinte: abra um empreendimento quando você não precisa de dinheiro. Como assim, Tatiane? Que coisa de louco, né? Abra um empreendimento quando você não precisa de dinheiro. Porque, na verdade, no começo você vai ter que injetar dinheiro. Vanderly, boa noite. Seja muito bem-vinda. Então, gente, abra uma empresa quando você não está precisando de dinheiro. Por quê? Aqui nesse grau, o risco é grande. De repente não tem a capacidade técnica que eu falo, né? Empresarial, não tem uma mentalidade empreendedora, porque mais do que todo conhecimento, você tem que ter uma mentalidade forte para ser empreendedor, gente. E tudo isso é desenvolvido, tudo isso é trabalhado através dos treinamentos, através dos estudos, tudo tem uma forma de fazer acontecer, tudo tem uma estratégia. Eu adoro essa palavra, estratégia. Gente, tudo é estratégia na vida. Tudo que você vê, fala, pô, mas como que aquela pessoa tá conseguindo se sobressair? Estratégia, ok? Mas para ter estratégia, a pessoa tem que estar com a cabeça livre dessas emoções tóxicas, ok? Então vamos em frente. É provavelmente um dos motivos pelos quais muitos desses empreendedores não conseguem alcançar o sucesso e acabam fazendo parte da estatística de negócios que fecham em pouco tempo. Gente, a estatística é grande de empreendedores que fecham por esse motivo. E o principal tá onde, gente? O principal tá no controle das emoções. Principal tá no controle das emoções. Eu falei na live da semana passada de resiliência. Resiliência é um controle emocional. Quem tem resiliência tem inteligência emocional, sim, e precisa. É um fator determinante para você ter sucesso no seu negócio, ok? Infelizmente, muitas pessoas não estão preparadas e naquele momento inicial em que ela tem aquela dificuldade, como é difícil a pessoa conseguir se manter mentalmente forte, vendo aquele resultado acontecendo ali que de repente não é um dos melhores, de repente não, na maioria das vezes, porque tem todo um sacrifício, gente, é sacrifício mesmo, por detrás daquele resultado que a pessoa ainda não viu. Então é difícil para ela se manter com a visão positiva, tá? Isso eu trabalho muito nos meus treinamentos, nas mentorias em grupo e também na mentoria individual, que é ajudar a pessoa a ter aquele pensamento focado na onde ela quer chegar e não somente olhar nos resultados que ela tá tendo ali naquele momento. E é isso que é o difícil.
É isso que é o difícil, porque você não vê resultado e aí você se deixa levar pela emoção e você vai entender daqui a pouquinho. Gente, tem muito conteúdo que vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê que isso acontece, tá bom? Então aqui, gente, essa dificuldade, né, que eu tô falando, eu passei muito por isso. Mas o que eu fazia para me manter firme? Cada um pode escolher uma forma para se manter firme emocionalmente, né? Para manter o controle das emoções. O que eu fazia? Eu sempre gostei muito de estudar, gostei muito de ler. Então, os estudos, conforme eu estava estudando um livro, uma matéria ali, o que acontecia? Aquilo me dava aquela visão extraordinária, sabe, de futuro. Eu via oportunidades. Quando eu estava lendo, estudando, fazendo, né, os treinamentos, eu via aquelas oportunidades que eu não via quando eu estava ali fechado no meu mundo, quando eu estava ali focada somente naquele resultado ruim, sabe? Então, você trabalhar o seu emocional é importante. Coloque ações que te motive. O que é? Trazendo aí reflexão, gente. Eu gosto de fazer a live também fazendo com que vocês reflitam e tragam para dentro de você para que vocês possam sair daqui transformados em uma live, para que vocês possam sair daqui levando algo que você possa colocar na prática. Então eu quero que você pense aí, se você quiser compartilhar, o que é que te motiva, o que é que te faz feliz, o que é que você pode colocar nesse momento desafiador que de repente você pode estar passando para te fazer trabalhar o seu emocional de forma positiva, tá? Porque o que acontece? Nesse momento em que o empreendedor ele está iniciando, ele está ali baseado na emoção, no medo, na insegurança. Tem empresário, gente, que tem medo de crescer. Acredite. Se você está aqui, se você é empreendedor, você vai entender. Talvez você se identifique, tem empresário que tem medo de crescer. E tudo isso são sentimentos desfuncionais, tá? Que fazem, que te bloqueiam. A insegurança, então, gente, nem se fala. Quando a pessoa não vê o resultado, aonde que entra a insegurança? Ela fala, mas será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas será que é por aqui o caminho? Bateu a insegurança, gente, o que vai acontecer? Você não vai conseguir dar um passo à frente. Medo, então, nem se fala. Tem gente que abre já com medo de perder tudo. Gente, se você se apegar a isso, o seu empreendimento não prospera. Tem que trabalhar o seu emocional. Tem que trabalhar o seu emocional, ok? Bom, vamos lá. Agora falando aí, por que empreendedores precisam, né, ter o controle emocional, gente? O controle emocional é a base da vida de qualquer empreendedor e de qualquer pessoa, vamos combinar, né, gente? Ter um negócio próprio significa saber ali lidar com diversos tipos de pessoas, inclusive, né? Sejam eles funcionários, sejam fornecedores, parceiro de negócios, sócios, ali também tem os investidores, entre outros, né? Gente, quando o empreendedor ele tem o controle das suas emoções, ele melhora 100% a qualidade de vida dele. Ele melhora 100% a qualidade de vida, acredite se quiser. Quer ver? Pessoal, eu vou entrar numa parte mais técnica aqui, mas eu acredito que é super importante compartilhar com vocês. Vocês vão entender. E tá fazendo sentido pra vocês até aqui, gente? Se tiver fazendo sentido, joga coraçãozinho aí pra eu saber que isso faz sentido pra vocês, tá? Isso é importante. E o que eu vou falar aqui pra vocês, isso aqui é top de linha, tá? Presta atenção, não saia. Gente, é o seguinte. Quando nós temos sentimentos ruins, esses sentimentos, né, que nós costumamos chamar de sentimentos desfuncionais. Você joga um caldo tóxico no seu organismo. Você libera um suco tóxico. Como assim, Tatiana? Que é isso? Que suco tóxico é esse? Vou explicar para vocês falando de uma forma técnica, porém uma forma clara. Vocês vão entender. No nosso cérebro, gente, existe um órgão chamado amígdala. Aí você vai falar assim, Tatiana, mas peraí, a amígdala não tá na garganta? Sim, nós temos uma amígdala na garganta e temos uma amígdala no cérebro. Isso! Kelly também, bem-vinda! Então, gente, temos uma amígdala no cérebro. E qual que é a função dessa amígdala? Essa amígdala é como se fosse um conta-gota. E aí o que ela vai fazendo? Ela vai liberando todos os tipos de hormônio, tá?
Todos os tipos de hormônio. Olha só, presta atenção, gente. Isso é muito importante. Aí, vamos imaginar, inclusive, vocês vão entender aqui de onde que nascem algumas doenças, como a diabetes. Vocês vão entender agora, né? Que tem gente que fala assim, mas eu não comia doces e eu tenho diabetes. Por que que isso aconteceu? Por causa disso que eu tô explicando pra vocês. E aí, quer ver? Deixa eu tentar explicar. Deixa eu ver como que eu vou explicar isso aqui pra vocês. Lá atrás, lá dos primatas, né? Quando, por exemplo, ele viu um urso, ele tinha que sair correndo, o que que acontecia? Essa amígdala, ela abre e libera muito hormônio tóxico, que na verdade é para dar aquela adrenalina, tá? Que seria o cortisol. Dá aquela adrenalina, que essa adrenalina é onde vai dar força para a pessoa correr, tá? Então, viu um urso, é automático, o cérebro essa amígdala já abre, ela já abre para liberar esse hormônio, que é para você ter força para poder correr. É como se fosse uma energia extra, tá? Uma energia extra. E aí, o que que acontece, gente? Uma pessoa, nos dias atuais, trazendo aqui, eu dei um exemplo lá dos homens primatas, os homens das cavernas. Nos dias atuais, uma pessoa que ela vive em estresse constante, olha só, essa amígdala ela tá ali o tempo todo, ó, liberando hormônios ruins, né, cortisol, e tem outras coisas também, que eu não vou lembrar de parte técnica disso, mas eu sei que cortisol é um deles, tá? E aí o que que acontece? Chega uma hora que seu organismo entende que aquilo faz parte de você, aquele cortisol, né, que ele tá jogando ele no seu organismo. E o que que vai acontecer? Desenvolve-se a doença, por exemplo, diabetes. Por isso que você já ouviu gente falando, mas eu nunca comi doce e né, acontece desenvolvi diabetes. Hereditário, tá? Mas se você passar muito estresse, você desenvolve por conta disso, tá? Essa amígdala aí, ela solta esse hormônio ruim. Então é por isso que eu falo que é um caldo tóxico. E agora você tá vendo a importância de você controlar as suas emoções. Qual que é a importância? Você está inclusive se curando, você está bloqueando de que doenças entrem no seu organismo. É sério, gente, a coisa é séria, por isso que eu falei, hoje a live de hoje é muito conteúdo. Ficou claro? Aqui deu para ficar claro a situação? Liberando hormônios ruins, o corpo vive em estresse, né? O corpo que está em estresse libera o hormônio ruim e acontece de acarretar inclusive doenças. Ok? Então, e assim também, quando você tá num grau de nervoso, o seu organismo meio que acostumou, é meio que, é um vício sentir aquele sentimento, tá? Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, o organismo se acostuma. Por isso que é tão difícil, até uma pessoa quando ela tá numa situação ruim, você já viu assim, mas a pessoa tá sofrendo, mas ela não consegue sair daquela situação e ela tem a oportunidade de sair. Por que que isso acontece? Porque é viciante, esse estresse, isso aí é viciante pro organismo. Por isso que é tão importante você fazer um trabalho, um treinamento, né? Porque o treinamento vai fazer com que o seu cérebro visualize outras possibilidades, outros caminhos. E assim você começa a desbravar aquele caminho que antes não era visto. Você começa tem um nome, esqueci o nome agora. Você começa a abortar aquele sentimento ruim e trocar por um sentimento bom. Você começa a fazer essa abstinência. Esse é o nome, abstinência. Tá? Abstinência de sentimentos ruins. Perfeito? Então, para que o empreendedor consiga manter adequadamente esses relacionamentos de negócios, ele precisa ter a capacidade de entender as necessidades e os sentimentos também dessas pessoas, em especial os sentimentos, principalmente dos colaboradores. Além de saber comunicar adequadamente suas próprias necessidades e também seguir unindo os interesses, né, criando uma visão em comum. É isso mesmo, Deolice, a gente precisa bloquear esses sentimentos da nossa vida e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vai ficar cada vez mais claro. Até aqui faz sentido para vocês? Essa questão? Você vê que interessante, né, esse negócio da amígdala, né? É interessante e a gente precisa saber. E isso, sentimentos, isso mesmo, Deolice. Perfeito. Então, tendo inteligência emocional, você tira o melhor de você, né?
e também extrai o melhor das pessoas, porque você vai saber como conversar, você vai saber como tirar o melhor dessas pessoas. Agora vamos lá, imagine um gestor ali que passa o tempo inteiro gritando. Qual que é o resultado que ele vai ter dessa equipe? Gente, funcionário desmotivado, além dele ele não conseguir produzir, ele ainda joga contra a empresa. Ele ainda joga contra. Então você imagina ali um gestor, né? Esses tempos atrás teve um rapaz. Boa noite aí pra quem tá entrando. Teve um rapaz que trabalhou comigo na minha equipe de vendas, né? E aí ele falou assim pra mim: Tatiana, eu tô num local que a minha chefe grita o tempo inteiro e eu lembro de você. Aí eu falei: como assim, né? Lembra de mim? Ele falou: não, Tati, eu lembro do quanto que você tratava a gente com respeito. Eu falei: olha, que legal, né? Que bom que eu fiquei de forma positiva na mente dele, né? E o que a gente entrega para as pessoas, o que as pessoas levam da vida da gente são as coisas boas, né? Não é verdade? Então você imagina trabalhar, qual que é o resultado disso? E aí me fala, qual que é a importância de se ter o controle emocional, gente? É extremamente importante, tem que ter o controle das emoções. O empresário tem que ter, se ele quer ter resultado, tem que ter o controle das emoções. Senão... Olha, eu tá falando, vou mandar pro meu chefe. Exato, exatamente. Mas aí, Ailton, vamos lá. Se o seu chefe ele faz isso, vamos lá, você tá assistindo a live, você tá entendendo. O que eu falei agora há pouco da técnica 90-10? Ele é assim, você tem que se bloquear. Certo? Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria. Mas assim, você tem que manter um bloqueio. A Kelly tá dando risada aqui. Tem que manter um bloqueio, gente, para que isso não te afete. E aí, cai naquela questão lá que eu falei. As coisas acontecem. Como que você lida com isso? Como que você lida? Gente, quando eu entendi isso aqui, e eu fiz isso aqui fazer parte da minha vida... Qualquer outra coisa que eu ouvisse que pra mim não fizesse sentido, certo, Ailton? Faz sentido pra você? Eu sei que não é fácil. Eu entendo que não é fácil, tá? Mas fica aí na live que você vai ver, daqui a pouquinho eu vou falar de um monte de coisa importante referente a isso. Ok? Você vai entender e você vai começar a controlar, nessa live você vai conseguir ter o discernimento e controlar as suas emoções. Você vai ver. Fica aqui até o final, confia em mim. Tá bom? Então, gente, temos que controlar, que eu ia falando pra vocês. Quando eu passei a ter esse tipo de visão, aquilo que batia em mim, que poderia me machucar, já não... Boa noite, Dani, obrigada, gratidão por estar aí na live. Então, aquilo que poderia me machucar, batia e voltava. Teve até uma pessoa que chegou pra mim e falou assim... A pessoa falou assim: Tati, mas agora mais nada que eu falo pra você, você não se ofende, né? Aí eu, tranquilamente, falei: não. Não. Mas não é você não se ofender de uma forma, assim, hipócrita, sabe? Ai, não, isso aqui não tá me ofendendo, mas tá lá se corroendo por dentro. Não é isso. Isso é disfuncional também. Tá? Isso é disfuncional. Então, é o bater e o voltar. E aqui, gente, o que eu vou falar agora vai doer. Só os fortes fiquem aqui na live, tá bom? Só os fortes fiquem na live. Isso vai doer. Quando você vê uma pessoa agressiva, espero que esse não seja o seu caso, porque se for o seu caso, isso que eu vou falar vai doer. Mas, pra você que tá falando aí do chefe e tal, enfim... pessoas, né, agressivas. Você sabe o que acontece por detrás de uma pessoa agressiva? Ela simplesmente, quer esconder uma fragilidade. Pessoas agressivas, pessoas que querem impor por autoridade, eu mando e você cala a boca e você faz o que eu tô mandando. Pessoas agressivas, no fundo, são pessoas extremamente vulneráveis. Então, Ailton, já deixando a lição aí pra você, e a reflexão. Quando você olhar para uma pessoa que vem com agressividade, que vem
se impondo. Gente, isso aí é pro ego dela. E se o ego tá em jogo, ela é uma pessoa extremamente vulnerável, ela é uma pessoa extremamente frágil. E ela quer impor através do eu mando. Faz sentido pra vocês? Isso aqui é estudo, tá, gente? Isso aqui eu não tô falando uma coisa que eu acho, não. Isso aqui faz parte dos meus estudos. Pessoas que têm a necessidade de passar por cima de alguém para mostrar que alguém são pessoas extremamente frágeis e que precisam ser tratadas. Portanto, para quem falou aí do chefe, que tem infelizmente esse tipo de comportamento, ao invés de você olhar para ele com raiva, porque é o que está dentro de você, olhe com compaixão, porque no fundo é uma pessoa que é um pobre coitado. Lá dentro, ele é cheio de fragilidades, tá? E para você que é o empresário que está assistindo essa live, eu espero que esse não seja miserável emocionalmente. A Dani falou aqui, exatamente, é uma pessoa miserável, essa é a palavra, emocionalmente. Então, Ailton, não sinta raiva, não sinta, porque isso vai prejudicar você. Olha o que eu falei aí do caldo tóxico que cai dentro da gente quando a gente não controla as nossas emoções. Olha para ele com compaixão, com compaixão. E se você que é empreendedor e tá aqui, por isso que eu falei que ia doer, gente. Porque assim, muitas vezes, exato, a Dani tá falando, sinta compaixão. Olha só como você muda a forma de trabalhar a sua emoção. Faz sentido? Tá ficando claro? Isso, você tem o poder de mudar, é a forma como você vai sentir. E a forma como você sente é a forma como você olha aquela situação. Entende? É a forma como você visualiza. Tendo esse tipo de conhecimento agora, você vai passar a olhar para essa pessoa com mais compaixão. E se você que está assistindo, que você é empreendedor e você tem esse tipo de liderança, esse tipo de trabalho, você precisa se trabalhar. Porque há algo aí dentro de você, tá? Que precisa ser trabalhado. Há algo dentro de você que precisa ser trabalhado. Perfeito, gente? Como eu disse, obrigada aí, Dani, pelo feedback. Como eu disse, muitas coisas que a gente ouve, por isso que eu falei a live de hoje tá bombástica, vai doer. Muitas coisas que a gente ouve, gente, não é o que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa. Se você quer mesmo, se você tá aqui, quer ter a transformação, você precisa ouvir o que precisa ser ouvido e não o que você quer ouvir. Ok? Isso, eu falei pra vocês, vai doer, tá bom? Se você tem esse tipo de forma de trabalhar com seus colaboradores, faça um trabalho, ok? Um trabalho aí para que você possa entender quais os motivos lá dentro que isso te afeta tanto, tá? Para você trabalhar de forma tão agressiva aí com seus colaboradores. Bom, além disso, o empreendedor vive constantemente sob pressão. Não, imagina, né, gente? O empreendedor não tem pressão nenhuma do mercado e dos seus concorrentes também, né? E por isso precisa sempre ter um equilíbrio entre a razão e a emoção para fazer a adequada tomada de decisão. É isso aí, gente. Com certeza. Bom, como desenvolver o controle emocional, gente? Então, aprenda a entender a forma como as pessoas enxergam as situações. Tente se colocar no lugar do outro, escute mais. Lembra que a gente falou agora há pouco de compaixão, de você visualizar de uma outra forma aquela pessoa? É assim que eu vejo. Quando eu vejo uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa que quer... Sabe aquelas... Tem pessoas que às vezes querem, né? Elas fazem questão de mostrar que elas são melhores. Vocês já conheceram pessoa assim? Ela tem, né, uma forma de lidar com as pessoas, que a forma como ela fala, ela já vem se sentindo superior. Então hoje eu com esse tipo de conhecimento, eu olho essa pessoa de outra forma. Eu tenho essa palavra aqui, ó, compaixão. Eu olho porque eu entendo que ali dentro dela o problema não é comigo. Olha só, o problema não é com você. O problema está naquela pessoa que está te tratando dessa forma. Ok? Bom, ter controle emocional é uma das características, né, mais importantes para o empreendedor de sucesso, pois ajuda em praticamente todas as etapas de sua vida. Pessoal, tá fazendo sentido até aqui? Olha só, já falei bastante coisa aí, né, para vocês, e tem umas coisas aqui muito importantes para falar ainda. Vamos lá.
A força capaz de manter você preparado diante de tudo isso chama-se o controle emocional. São problemas, é um atraso de mercadoria, é um produto que não chegou, enfim, é um monte de situações que o empreendedor tem que resolver, né? Se ele não tiver equilíbrio emocional, ele leva isso para dentro da casa dele, estraga relacionamento, estraga filho, estraga tudo, ok? Ele acaba com a vida dele, inclusive só vai gerar aí doença, conforme a gente estava agora há pouco comentando, né? Então vamos lá, as formas que você tem. Agora vamos chegando na parte bacana. Observe e analise o seu próprio comportamento. Gente, agora vai ficar bem claro para vocês como que vocês têm que fazer, tá? Para explorar seu próprio comportamento é necessário avaliar-se duplamente. Em alguns momentos, a observação deve ocorrer quando as situações se colocarem diante de você, independente de serem boas ou ruins. O que é isso, gente? É assim, você começar a ter consciência, o primeiro passo para uma mudança, porque assim, nós agimos baseado dentro do nosso emocional e inconsciente, a nossa parte inconsciente. Então quando a gente começa a entender, já teve alguma coisa que vocês fizeram, você falou assim, nossa, que louco, que louca que eu sou, meu Deus, eu tô fazendo isso. Porque naquele ato em que você teve aquela ação, você não tinha essa consciência, tá? Então, quando você começa a ter consciência, é que a coisa começa a se transformar. Então, agora eu convido a você a se perceber, a se analisar. Então, quando você estiver, por exemplo, frustrado, chateado, irritado, nervoso, presta atenção. O que causou? Qual foi a causa daquele sentimento? E as coisas boas também. Eu trabalho muito isso. Eu procuro... Tem vezes que eu tô assim numa alegria, que eu tô irradiante. Aí eu falo, nossa, mas o que causou essa alegria em mim? E aí eu começo a entender, tá vendo? Aí você começa a controlar as suas emoções. Olha que legal. Pô, isso aqui me causou alegria? Legal. Então quando eu estiver num estado um pouco mais para baixo, um pouco mais down, eu vou colocar esse tipo de comportamento, porque isso funciona, entende? É você se analisar, começar a prestar atenção no que você tá sentindo, ok? E aí, observe quais são as reações da mente e do corpo, além das sensações e dos pensamentos que foram investigados, né? Gente, inclusive assim, eu tava falando ali da amígdala, né, que solta o hormônio. Você vê que faz todo um transtorno no corpo. Tem gente que fica com a mão suada, a pupila do olho assim abre mais, ela abre, né? Que mais? Tem pessoa que começa a suar, fica vermelho, né? Tem gente que quando irrita já sobe assim, as bochechas já fica vermelha, né? Que é o bendito do caldo tóxico que causa tudo isso. Você vê, ele é algo emocional que acaba reagindo de forma, né, do nosso corpo mesmo. Ele traz essa mudança aí de comportamento do corpo. Que é a que tá falando, ó, tais como reações físicas e mentais. Assim você consegue avaliar as sensações e no entendimento de como elas impactam o cotidiano e as relações. Isso proporciona uma mudança quando há a percepção de que os resultados foram negativos. Então é você começar a prestar atenção. Daqui pra frente você pode até fazer um caderninho do que é que te deixou nervoso, porque daí você começa... Eu vou falar de uma coisa de autogestão aqui muito legal também, daqui a pouquinho, tá? Vou falar de autogestão, que é nada mais, nada menos de você entender o que causa aquele tipo de reação, né? Então vamos lá, domine suas emoções. Existem pessoas com comportamentos enérgicos, né? Tem. E outras, assim, são pessoas mais calminhas, mais tranquilas. Entretanto, ninguém está livre de cometer atos precipitados ali no calor ali do momento. Agir sem pensar é natural do ser humano, pois desde os tempos lá dos primórdios, né? Isso serve como uma forma de defesa. O que eu falei agora há pouco da pessoa que é agressiva? Que lá no fundo ela tem uma fragilidade, ela está simplesmente se defendendo, ok? Sendo que tal forma de reação está gravada no nosso subconsciente. É isso aí, é tudo que eu falei, está gravado no nosso... E nós agimos de forma inconsciente. Daqui a pouco também eu vou contar um outro caso aí de quando a gente, né, aquela pessoa instintiva, peraí que a gente vai chegar lá.
O ser humano precisa se adaptar à sua nova realidade evolutiva e reconhecer que atitudes impetuosas podem gerar desconforto nas relações, desconforto e desastre total em qualquer relação. Ou pior, consequências difíceis de serem contornadas e até mesmo aí gerando, de repente, coisas negativas para você mesmo, trazendo resultados negativos. A impulsividade não é uma boa aliada na maioria das situações. Não, de fato. Portanto, o ideal é dominar os impulsos e as emoções antes de tomar a decisão ou de dizer alguma coisa. Não tem aquele ditado que fala, quando você está de cabeça quente, não toma uma decisão, porque você vai tomar decisão baseada na emoção. E geralmente, quando você está com a emoção à flor da pele, a melhor decisão, com certeza, você não vai tomar, tá? Tente recobrar a calma e a razão em vez de simplesmente deixar ali aquele instinto, né, atuar. Alguns exercícios podem ajudar nesse processo. Gente, tem aqui, ó, respiração, isso aqui eu faço. Parte da respiração. Eu respiro contando até 3, seguro 3, solto em 3. Gente, isso aqui acalma na hora. Eu sei que não é fácil, gente, mas se você quer por bem, né, tem até um ditado que fala o seguinte, o veneno é o ódio, a raiva, o rancor é um veneno que você imagina que você tá dando pro seu adversário e você tá tomando. Faz sentido agora? Isso aqui, do que eu tô falando? Você tá com raiva, tá com ódio daquela pessoa. E aí, no seu interior, você tá penalizando aquela pessoa, mas na verdade você está se penalizando. Então, por inteligência, por uma emoção inteligente aqui, você vai eliminar isso aqui de uma vez por todas. Nessa live, você vai eliminar de uma vez por todas esses sentimentos que acabam com a tua vida, acabam com tudo. Acabam com o relacionamento, acaba com saúde, acaba com tudo, acaba com o projeto, acaba com tudo, ok? Então vamos lá, ó, respiração, meditação. Gente, tem várias formas de meditar. Eu amo meditação, todo dia de manhã eu faço, nem que for 5 minutos. Meu mindfulness, né, Dani? Mindfulness. Corrida, pilates, ali prática de atividades físicas, em geral, todas elas te ajudam para você manter as emoções controladas. Manter o autocontrole é uma virtude que garante a contenção de excessos, né? Todavia, é importante lembrar que o objetivo desse equilíbrio não a suspensão das emoções, mas sim o controle delas, tá vendo? É isso mesmo. Fazer com que elas não existam, mas é uma coisa muito legal, gente, porque assim, quando você começa a praticar, e eu tenho muito disso, de me autoanalisar, porque isso já faz parte da minha vida, né? Cara, é uma coisa tão legal que assim, quando você começa a trabalhar, por isso que eu falei que tem o vício, né? A trabalhar os sentimentos de forma positiva, raramente você se estressa por alguma coisa. Ou quando você vai se estressar, você já percebe, putz, isso aqui vai me estressar, peraí, vamos lá. vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer, aquilo que eu sei, como eu já me conheço a fundo, depois de todo o trabalho que eu fiz, como eu já me conheço a fundo, então eu consigo ir lá e fazer uma mudança aí de emoção. Olha que legal, eu não deixo aquilo tomar conta do meu ser e me afetar. Eu não deixo, eu aborto ali, ó, na hora. Então, a partir de hoje, vocês vão prestar atenção e vocês vão conseguir fazer isso também. Certo, gente? Então, vamos lá. Aprenda a trabalhar as emoções negativas. Gente, uma vez eu li um livro que falava o seguinte, e eu lá no passado, né, antes de ter todos esses estudos, eu tinha lido esse livro, e eu percebi que quando eu tava com raiva, eu trabalhava mais, gente. Isso aqui também é uma forma de você trabalhar o seu emocional. Então, eu queria que vocês se percebessem. Boa noite, Cristiane, que acabou de entrar, bem-vinda. Eu queria que vocês se percebessem, gente. Quando você tá com raiva, parece que você vai fazer alguma coisa, você consegue fazer com mais energia. Então, se a raiva entrou, transforme ela em coisas boas. Pega ela pra fazer alguma coisa que você precisa fazer que você não tava fazendo. Não, mas não pra tomar uma decisão. Não pra tomar uma decisão. Pega ela pra ter alguma ação, alguma atitude que vai te levar a um resultado diferenciado. Isso aqui eu praticava, muito legal, é você transformar. Isso aqui é trabalhar com inteligência emocional, gente, é transformar coisas ruins em coisas boas. Simples assim, que não é tão simples, né, gente? Vamos combinar que a gente falando de emoções aí é um desafio grande. Quando elas nos acometem,
de uma forma intensa e permanecem em nosso exterior por um longo tempo, acabam com nossa estabilidade. A inteligência emocional é a ferramenta poderosa que nos apresenta um ponto de vista mais equilibrado sobre a vida. É isso aí. Proporcionando uma autorregulação dos nossos sentimentos. Não temos apenas bons momentos e bons sentimentos, certo? Quando as emoções negativas, raiva, medo, insegurança, tristeza, por exemplo, aparecem, é preciso dominá-las e não permitir que elas nos controlem. Você tem que ter a consciência de que é você que controla as emoções, por mais desafiador que seja. Então aqui, gente, quer ver? O meu tema é voltado para empreendedores, mas eu vou dar um exemplo aqui de um colaborador, né? Então se você está aqui, você é colaborador, você pode estar se identificando. Olha só, aqui na firma eu tenho os contatos, né, com as pessoas, com os meus clientes, através do WhatsApp, tá? E aí o que acontece? Esses dias eu liguei para um cliente e o que ele me falou? Ele falou assim para mim, ele falou assim, Tatiane, eu não tô mais na firma. Aí eu falei assim, ué, mas eu falei com você ontem, você tava na firma, né? Aí ele falou assim, não, sabe o que acontece? É que eu bati boca com o meu chefe. Eu bati boca com o meu chefe e eu não tô mais na empresa. Gente, vamos lá, vamos pensar pelo lado racional. Aquele rapaz, ele tinha família, esposa, precisava trabalhar, certo? Então, o que aconteceu? Pelo lado emocional, ele tomou uma decisão que foi uma decisão ali meio no emocional, uma decisão compulsiva, certo? E olha só o que aconteceu, ele perdeu o emprego. Então, o que isso quer dizer? O quanto o nosso lado emocional prejudica nas nossas conquistas, o quanto que esse lado emocional prejudica nas nossas conquistas. Faz sentido? Porque pelo racional, ele nunca poderia ter tomado uma atitude dessa, ele sendo um pai de família, né? Ele sendo o sustento da casa, ele nunca poderia ter tomado essa decisão. Mas ele tomou pelo lado da emoção. Então olha como é importante o controle das emoções. A emoção faz com que você retenha o seu emprego, tá? O emprego e você retenha os seus colaboradores também, certo? Então vamos lá. Aumente a sua autoconfiança. Saber o que deseja, definir até onde você quer chegar e alcançar os seus objetivos nem sempre são etapas fáceis. Não é mesmo, gente? Para tanto, é necessário reconhecer seus pontos fracos e também os seus pontos fortes, né, gente? Trabalhando para modificá-los e também para aprimorá-los. E esse desafio só pode ser vencido por meio da autoconfiança, certo? O cérebro humano é dotado de um potencial enorme. A questão é, a maioria das pessoas não tem consciência disso. E desacredita de si mesma, gente. Ao enfrentar os obstáculos, julgam ser intransponíveis. Quando você acredita em algo, aquilo passa a ser verdade na sua vida. Eu tô falando aí de crenças, né? No processo dos treinamentos a gente costuma falar que são as crenças limitantes, certo? Por isso, acreditar no seu potencial e em suas habilidades fortalece a ideia de que você tem capacidade necessária para gerenciar os momentos de crise, sim, e superar as dificuldades. Acreditar em si e ressaltar suas qualidades e seus talentos são ações que funcionam como um combustível para alavancar a carreira e, melhor ainda, a qualidade de vida e os seus resultados como empreendedor. Bom, aprenda também a lidar com a pressão, gente. Aprenda a lidar com a pressão. O estilo de vida atual, né, exige que muitos indivíduos, várias questões ali para lidar, né, no dia a dia, pedem soluções rápidas. A pressão pode ser extrema, vinda de chefes, enfim, de fornecedores, de clientes, né, de todos os lados vem pressão, né, gente? E isso pode acabar, sim, com os resultados, ok?
Contudo, devemos aprender a priorizar o que é mais importante. Assim, a gente não negligencia as exigências e nem deixa que a ansiedade domine a situação, ok? Então, alguns mecanismos podem ser criados para isso. Primeira coisa, que nem eu falei, você ter a consciência de quando você vai explodir. Por exemplo, esse rapaz, né? Se ele tivesse a consciência de quando ele ia explodir, ele poderia ter se controlado, entende? A importância de você começar a se analisar, se autoanalisar. Bom, outra coisa que é importante, não tenha medo de se expressar. Uma das coisas que eu falava assim, que eu falo, né, pro pessoal que trabalha comigo é o seguinte: não engula sapo. Como assim, Tatiana, não engula sapo? Não engula sapo pelo seguinte: a pessoa que, de repente, ela tá numa situação, tá? Isso serve para empreendedor e serve para você que não é empreendedor. Tá numa situação ali. E aí ela passa por uma coisa, aí vem aquele sentimento e ela guarda. Aí ela vai, passa de novo, aí vem o sentimento. O que vai acontecendo? Ela tá engolindo o sapo o tempo inteiro. Chega uma hora que ela não vai conseguir, ela vai estourar, ela vai explodir. Ela não vai conseguir chegar e conversar de forma calma e tranquila. Então, uma coisa que eu falo sempre pro pessoal que trabalha comigo, eu falo, olha, você tem livre acesso a falar comigo, qualquer coisa que você sinta, não engula sapo, qualquer coisa mesmo. Se você falar pro teu amigo, né, pra pessoa que trabalha com você, você vai estar contaminando, de repente aquela pessoa nem tá vendo aquilo, mas porque aquilo é uma realidade sua. Mas se você abre a boca para jogar pro seu amigo, você vai desmotivar a pessoa, de repente, você vai contaminar, né, aquela pessoa, né. Então, não engula sapo. Quando você tiver que falar, senta e fala calmamente, tá? Fala o que tem que falar, mas não engula sapo, porque senão chega uma hora que o equilíbrio vai pro beleléu. Você vai perder esse controle com certeza. Certo? Bom, desenvolva o sentimento de empatia. Há algo em comum entre os maiores líderes do mundo, gente, a empatia. Geralmente, pessoas que ocupam tais postos e são bem-sucedidas preocupam-se com equipes aí de forma genuína. Isso realmente é muito importante, tá? Controle das emoções. Eles sabem seus nomes, reconhecem suas histórias e são solidários quando há necessidade. Então, ter empatia ajuda no desenvolvimento da inteligência emocional. Certo? Colocar-se no lugar do outro não é um ato praticado apenas pelo humano. Olha que interessante aqui, gente. Nem sequer os privilégios dos adultos. Pesquisas foram realizadas ali com animais, no caso cachorros, chimpanzés, e com criança, que demonstram também que eles são dotados de sentimento de solidariedade. Nada melhor para compreender o outro do que se colocar na pele do que o outro está sentindo. E isso realmente é inteligência emocional. É você tirar o melhor do outro, porque você entende a outra pessoa. É um desafio? É um desafio, gente, mas faz parte. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Bom, como resultado haverá a constatação de que o indivíduo ao seu redor tem necessidades, limitações e falhas. Todo mundo, né, gente? Todo mundo tem. Mas que também tem talentos e qualidades, assim como você. É verdade. O respeito mútuo surgirá naturalmente como consequência deste tipo de exercício. Segundo Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, todo o meu trabalho é feito baseado aqui nos estudos do Daniel Goleman, tá? Que é o pai da inteligência emocional. O conhecimento de si mesmo alimenta a empatia. Quando você se conhece, olha que legal. Quando você sabe do seu potencial, você alimenta a empatia. Isso porque quanto mais consciente nós somos acerca de nossos próprios sentimentos, mais conseguimos entender a emoção alheia. Olha que sensacional. Outro, coloque em prática, gente, a resiliência. Situações difíceis podem surgir na vida de qualquer um. Ou que diferencia as pessoas e como elas reagem a tais eventos. A resiliência está em receber os impactos da rotina e ter a capacidade de absorvê-los, mantendo-se firme e focado
aprendendo com os próprios erros e lidando de maneira inteligente com os fatos. Resiliência é um sentimento inteligente. Gente, inclusive uma das coisas muito importantes é você ter sentimentos inteligentes, desenvolver sentimentos inteligentes, ok? O que são sentimentos inteligentes? Aquele que você fala, eu acredito em mim, eu sei que eu sou capaz, isso aqui são sentimentos inteligentes, tá? Isso te ajuda a ter o controle também das suas emoções. Ser resiliente envolve administrar os sentimentos, mesmo quando o controle da situação está fora do seu alcance. Entende, gente? A importância de se ter a resiliência? Trata-se de saber reconhecer as emoções, o efeito que elas causam na sua mente e no seu corpo, que é tudo isso que a gente estudou agora há pouco aqui na live, né, no comecinho da live, de você fazer esse trabalho de reconhecer os sentimentos, de você conseguir entender na hora que ele vai vir, você, opa, peraí, eu vou ficar num grau que eu não quero, isso aqui vai fazer mal pra mim. Aí você vai e muda essa, é como se fosse uma antena, sabe, uma parabólica, você vai e muda a frequência, tá? Isso é 100% autogerenciável, por mais desafiador, por mais difícil que seja, desde que você tenha a consciência, ok? Trata-se de saber reconhecer as emoções e o efeito que elas causam na sua mente e no seu corpo. Assim, o indivíduo poderá canalizar seu potencial e aumentar o seu desenvolvimento. Gente, eu vou contar um case aqui para vocês que vocês vão ficar de boca aberta. E vocês vão trazer na prática para vocês. Olha só, formule uma resposta em vez de reagir. Outra teoria criada pelo Daniel Goleman é que nós, seres humanos, somos guiados por 2 cérebros. Essa parte aqui eu adoro. Vocês vão entender também, quer ver? São guiados pelos 2... Joelson, bem-vindo, boa noite. Vou falar uma coisa aqui muito bacana também, muito importante, tá? Pro nosso desenvolvimento aí. Escuta só. Sendo assim, aqui ó, tá falando dos 2 cérebros, né? O cérebro emocional é o primeiro a ser afetado pelos acontecimentos. Sendo assim, a pessoa que reage é aquela que se deixa levar inconscientemente pelo lado emocional e impulsivo. Exato. Pera aí que vai ficar claro, tá? Vou explicar bem direitinho isso aqui pra vocês. Gente, é assim, ó. O nosso cérebro, que ele tá falando aqui que nós temos 2 cérebros, né? Que é o lado esquerdo, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é o lado da lógica, é o lado racional. E o hemisfério direito é o lado do cérebro que traz a nossa criatividade. E olha, presta atenção agora no que eu vou falar para vocês, gente. Nós, de uma forma geral, trabalhamos a lógica. Por exemplo, tá? Para ficar mais claro. Eu vou fazer um curso, eu vou, sei lá, me formar qualquer coisa que seja aí. Dá um exemplo aí. Vou me formar, vou me formar em enfermeira. Vou pra enfermagem. Inclusive eu falo assim que Deus sabe, né? Deus coloca cada um aqui com o seu dom, porque se eu fosse pra viver trabalhando, né, de repente cuidando ali de uma pessoa, eu acho que eu iria morrer de fome porque eu não tenho esse dom, que vocês vão entender aqui, que vai ficar muito claro. Aqui a Cris está falando, mesmo pra quem é canhoto, Tati, sempre tive essa dúvida. Mulher, olha, pra quem é canhoto, cara, você me fez uma pergunta interessante, mas assim, eu vou falar uma coisa que eu acho que isso aqui não muda. Eu acho que não muda, mas eu vou procurar informação e eu vou te trazer, tá? Mesmo pra quem é canhoto, sempre tive essa dúvida. Vou procurar me informar disso aí, Cris, deixa comigo, depois eu te falo, tá? Mas assim, então o que acontece? O que é o lado lógico e o lado criativo? Eu tava trazendo um exemplo aqui, vamos supor que eu vou falar assim, eu vou me formar médica, enfermeira, né? Eu não tenho emocional pra trabalhar com isso. Eu sou o tipo de pessoa... Isso aí, Cris. Eu sou o tipo de pessoa que se eu vejo sangue, eu desmaio. Eu não posso ver nada dessas coisas. Então, olha só. Isso que eu falo que é o bacana, gente. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Eu só vejo assim, curso pra tal coisa. Tá. Só que assim, gente, fica claro. Uma coisa pra vocês ficar claro. Se você não tiver o emocional pra coisa, você não trabalha.
Você não consegue. Você pode ter o conhecimento que você tiver. Se o seu emocional não trabalhar para isso, você não vai ter resultado. E o que acontece, gente? Nós agimos 90% pelo lado emocional. Até quem é mais racional, até, né, quem trabalha mais com o lado da lógica, quem é mais certinho nesse sentido. Mas nós agimos baseado no nosso emocional. Gente, eu nunca vi ninguém falando disso. Então não adianta você fazer um curso. Por isso que é importante você fazer um treinamento. O meu treinamento, que nem eu falo, eu trabalho um empreendedor. Eu trago um conceito, né, que é um conceito para que ele expanda o empreendimento dele. Porém, eu trabalho esse empresário como pessoa, né? Esse dia até coloquei um post, por detrás de todo CNPJ existe um CPF, que é o lado emocional, que nós somos pessoas sistêmicas, tem que estar tudo em conjunto. Então, num processo, num treinamento, eu trabalho a lógica e trabalho também o emocional. Na verdade é invertido, né? No direito e no esquerdo. No esquerdo é a lógica e aqui o emocional. Então eu trabalho esses dois, por isso que é tão forte, por isso que é tão... o trabalho é tão potente. Certo? Aqui é muito, muito importante a gente saber disso. Essa questão da gente lidar com os impulsos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você quer fazer uma academia. Aí, racionalmente, você sabe que isso é importante para a sua saúde, porque você quer emagrecer, porque você quer se sentir melhor, porque você quer se sentir mais bonito, mais bonita. Mas, emocionalmente, você não faz. Emocionalmente, você não faz. Por quê? Porque você não está trabalhando o seu emocional de forma inteligente. Você está se levando. E outra coisa importante, gente, trazendo aqui. Você sabia que o nosso cérebro ele foi criado para economizar energia? Que é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo é o cérebro. Até quando a gente está dormindo, está gastando energia. Gente, eu não sou neurocientista não, mas eu amo essa parte do cérebro. Se tem uma coisa que me encanta é o cérebro humano, porque ele é capaz de tanta coisa que nem nós mesmos imaginamos. Então, o que ele faz? Ele tudo que é pra queimar energia, o seu cérebro vai, ó, não. Aí ele vai te proteger. Faz sentido isso pra vocês? Quem tá percebendo a importância da gente ter esse tipo de conhecimento? Quiser, pode dar coraçãozinho aí, gente, porque dando coraçãozinho vai mostrar para outras pessoas, mostrando que o assunto é relevante. Gente, eu nunca vi ninguém falar, poucas pessoas falam sobre isso. A importância de se trabalhar o emocional. Então você pode fazer curso de sei lá quantos cursos que você faça, mas se você não trabalhar o seu emocional, você não vai ter resultado. Empreendedor que de repente tem a parte financeira, vamos lá, quer ver, ó, vou dar um exemplo aqui. O empreendedor, ele fatura lá 10 mil por mês, tá? Um exemplo, pegando um exemplo. Só que ele chega e fala assim, mas, né, não dá, os 10 mil não dá, todo mês eu gasto 13 mil, né, um empreendedor. Que ele gasta 13 mil, ele ganha 10, ele gasta 13. E aí se você não é empreendedor, traz pra sua vida aí, pega essa dica. Aí se você perguntar pra essa pessoa, o que iria resolver o seu problema, o que ele vai falar? Se eu ganhasse 15 ou 20 mil, certo? A pessoa falaria isso. Certo ou errado? Errado. Se ela ganha 15 mil, ela vai gastar 20. E por que isso acontece? Porque tá no emocional, no controle. Manuel, seja muito bem-vindo. Entende, gente? Tá no emocional, tá no controle, tá naquela programação que você coloca ali, o nosso cérebro. As coisas que a gente faz, gente, é assim, ó. É como se fosse um HD, imagina um computador. Você não tem lá um computador que é mais potente, que você coloca ali uns programas mais potentes? É exatamente isso. O nosso cérebro ele tem esse poder, a gente desenvolve e trazendo o controle das emoções, a gente consegue trabalhar de forma muito melhor com tudo isso, certo? Bom, vamos lá. Aqui ficou claro, gente? Faz sentido para vocês?
Ficou claro essa questão aqui da importância, né, da gente ter o controle? Gente, a gente vive baseado no emocional e a gente não trabalha emocional, a gente vai pelas emoções, a gente se deixa levar pelas emoções. E a gente vive, todas as nossas atitudes são tomadas no emocional, todas. Até aquela que você acha que você está tomando pelo lado lógico da coisa, não está sendo pelo lado lógico. Está sendo pela emoção. Tudo que você faz é pela emoção. E aí que está a importância de você ter esse controle emocional e se conhecer e entender como que seu cérebro trabalha. Ok? Bom, aqui, estamos falando do mais puro efeito da ação e reação. Basta que alguma coisa aconteça para que o indivíduo sem muita inteligência emocional se deixe essa parte do seu cérebro reagir instantaneamente. Então, o lado emocional vai, entra em ação e já faz você